Bom dia, queridos, tudo bem? Seguindo aqui o nosso pós-P1 do segundo bimestre de História, no caso, no dia de hoje, a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, falando sobre absolutismo e mercantilismo, tá? Esse capítulo 5 ele precisa ser mais amarrado por nós, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o assunto da página 52, tá? E na próxima aula a gente vai ter uma aula mais geral sobre o assunto, tá? Dessa forma a gente vai fechar por completo, provavelmente, esse capítulo na aula que vem, certo? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um ponto que ele pode passar meio que despercebido nessa história toda, nesse capítulo, mas ele é fundamental para o pensamento, né, do absolutismo e do mercantilismo, tá, cara? A gente está falando aqui da página 52 sobre os teóricos do absolutismo, tá? O livro tá de três caras, quatro no caso, que falam sobre ele, tá? Sobre esse absolutismo monárquico e tudo mais. E nós vamos aqui fazer uma leitura em conjunto, trocar essa ideia sobre esse assunto para que a gente possa dar continuidade a essa matéria, tá bom? O primeiro teórico, e talvez o principal nesse meio de tudo aqui, no caso, o Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, o livro aqui vem dizendo que ele nasceu em 1469 e morreu em 1527, muito tempo atrás, tá? O Maquiavel, ele é conhecido pela obra do Príncipe, que ele escreveu, né? Esse livro, O Príncipe, que regeu muito do pensamento absolutista, justificou muita coisa, deu várias ideias e tudo mais. Mas o Maquiavel ele era o cara mais lembrado por falar sobre o Estado, falar sobre o governo, falar sobre a forma de governar, da forma que ele é, não da forma que ele deveria ser, assim como o livro fala. Né? Ele era um verdadeiro manual para os soberanos, esse, no caso, o livro Príncipe, ensinando a governar e se manter no poder. Né? Então, esse livro vem explicando para os monarcas mais ou menos o que eles deveriam fazer para continuar no poder da coisa, certo? Maquiavel é reconhecido como o fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Beleza? Então é um ponto muito importante aqui para vocês saberem do que se trata, quem é esse cara e como funciona o pensamento dele. Tá? Ao final a gente vai combinar alguma coisa aqui a ser feita para a próxima aula sobre o estudo desses caras em específico, tá bom? O outro é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes acho que é um nome, assim como o nome do Maquiavel, é um nome que vocês já ouviram em algum momento, tá? A gente pode ler junto aqui na página 52. Foi extremamente importante para a formação do pensamento político contemporâneo. Então, junto com Maquiavel, são dois caras que estão ali formando esse pensamento político contemporâneo que rege até os dias de hoje, né? Seu livro Leviatã é um elogio ao absolutismo. Né? Nele, o autor destaca o papel do Estado absoluto no aprimoramento social, pois sem ele, o homem é o lobo do homem. Então, o Thomas Hobbes vai defender ferrenhamente o Estado, esse Estado com E maiúsculo, esse governo, certo? E dizendo que sem esse Estado, ou seja, numa filosofia de cunho anarquista, numa filosofia de cunho comunista, que não vê a presença de um Estado, o homem seria o lobo do homem, ou seja, o homem ele se mataria, ele seria um ser selvagem e que ele precisa de um Estado para controlá-lo. Isso é uma filosofia que ao longo dos séculos ela foi muito criticada, sobretudo por pessoas com pensamentos políticos opostos a esse, mas é um pensamento sobretudo muito importante que regeu muita gente nesse tempo inteiro e que faz muita gente beber nessa filosofia até hoje. Beleza, gente? Então o Hobbes é de extrema importância aqui. Ao Estado Leviatã coube a tarefa de impor regras de conduta civilizada aos súditos, mesmo que para isso tivesse que usar violência do exército ou da polícia. Então a gente vê que isso é uma grande similaridade com os pensamentos estatais de todo mundo até hoje. Certo, gente? O Jean Boudin, né, defendeu a tese da autoridade divina do rei na obra da República. Então, essa autoridade divina do rei, ou seja, o rei, ele está aqui, ele é rei
porque foi concedido isso por Deus, certo? Então ele tem essa defesa sobre isso. E o livro vem dizendo o seguinte: assim, o poder real deveria ser total, tanto sobre o Estado como sobre os súditos. Até porque foi Deus, teoricamente, que mandou isso, certo? E por último, o Jacques Bossuet, certo? Que explicita a ideia de que o Estado deveria se resumir a um rei, uma lei e uma fé, que é justamente o que o absolutismo quer, né? Um rei, certo? Uma lei, a lei que o rei definir, e uma fé, o cristianismo, certo? Sobretudo na Europa que a gente está falando nesse sentido, tá? Na obra política segundo as Sagradas Escrituras, defendia que o poder do rei era predestinado, provinha diretamente de Deus, assim como o anterior que a gente falou. Assim, somente Deus tinha o direito de julgar os atos reais. Beleza, gente? Qual a nossa tarefa aqui após a gente saber sobre esses quatro grandes teóricos do absolutismo? Eu quero que vocês pesquisem, tá? No Google mesmo. Tentem evitar o Wikipedia, tá? Mas escrevam com as suas palavras, resumidamente, um pouco sobre cada um desses quatro caras, tá? E joguem na plataforma lá pra mim, pra eu corrigir isso aí junto com vocês. Certo? Entendido até aqui, na semana que vem a gente faz então a leitura final do capítulo, os exercícios e amarra ele de uma vez só. Beleza, gente? Bom trabalho e até logo. Tchau, tchau.